Olá, crianças! Hoje nós vamos ter uma historinha, nós vamos aprender mais da palavra do Senhor, uma história verdadeira que está aqui na Bíblia, e ela se encontra no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 9, dos versículos 1 até o 38. Essa história fala sobre fé. O tema que a gente está aprendendo no livrinho fala sobre fé. E o que é fé? Vocês lembram o que é fé? Fé é você crer sem ver. Vocês veem Deus? A gente não vê Deus. Então a gente precisa ter fé. E como que eu posso ter fé sendo que eu não vejo? A Bíblia fala em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, quando a gente escuta, quando a gente aprende da palavra de Deus, a gente está tendo fé, está aumentando nossa fé em Deus. Então, a gente precisa, escutar, ler, aprender mais da palavra de Deus. Então, em João 9, conta a história de um homem cego, mas não só cego, ele nasceu cego. Então, crianças, se vocês pudessem apagar as luzes, fechar seus olhinhos, vocês iam ter assim uma ideia do que ele passava. Imagina você não poder ver a luz do sol, você não poder ver a lua ou as estrelas, os animais, os pássaros, nem uma flor. Sabe o que mais? Ele não podia ver, desde que ele nasceu, o rosto do seu pai e da sua mãe. Olha que triste, que difícil, que vida difícil ele tinha. Sabe o que mais? Ele também era um mendigo. Ele pedia esmolas. Olha que vida difícil. Tem coisa pior? Tem. Uma coisa pior do que não enxergar e ainda assim pedir esmolas é não conhecer a Jesus. Então, um dia esse homem, ele estava sentado na cidade, enquanto quem que passou? Jesus. Sim, Jesus passou por ele e o viu. E os discípulos de Jesus aproveitaram e perguntaram assim: Senhor, Rabi, que quer dizer mestre, quem que pecou? Ele ou os seus pais para que esse homem nascesse cego? E Jesus, com todo amor, ele respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas ele nasceu assim para que as obras de Deus se manifestassem nele. E ele, ensinando isso, ele cuspiu na terra. E com o cuspe, ele fez um lodo. O que é lodo? Uma lama. Então, ele pegou esse lodo, ele passou nos olhos do cego, mas ele deu uma ordem para o cego. Ele disse assim: vai até o tanque de Siloé e se lave. E ele acreditou. Vocês sabiam? Esse cego, ele acreditou, ele obedeceu. Sabe como é que a gente sabe disso? Porque ele se levantou, ele foi até o tanque de Siloé, do jeitinho que Jesus mandou, ele se lavou. E depois de se lavar, ele começou a enxergar. E ele ficou muito feliz porque ele começou a enxergar. Ele nunca tinha enxergado, lembra? Ele nasceu cego. Então, os vizinhos, as pessoas que estavam ali perto, que conheciam ele, começaram a falar assim: esse não é aquele que vivia ali sentado e mendigando? E os outros falavam assim: é ele. Outros falavam assim: se parece sim com ele.
E ele falou assim: sim, sou eu. E aí continuaram perguntando: mas como? Como que seus olhos se abriram? Ele falou assim: aquele homem, Jesus, ele fez lodo, ele untou os meus olhos e me mandou ir até o tanque de Siloé me lavar. Eu fui e comecei a enxergar. Mas isso aconteceu num sábado. Sábado, crianças, era um dia muito especial para os judeus. Eles adoravam esse dia. Para eles, qualquer coisa que fizesse no sábado era pecado. Então, aquelas pessoas que estavam perguntando para o homem que começou a enxergar, eles falaram assim: onde ele está? Aquele que te curou. Aí ele respondeu: eu não sei. Então, levaram ele até os fariseus e contaram a história. E os fariseus perguntaram para ele, falaram assim: como isso aconteceu? Como que agora você está enxergando? E ele contou, ele falou assim: aquele homem, Jesus, ele passou lodo nos meus olhos, mandou eu ir até o tanque de Siloé e me lavar, e agora eu vejo. E alguns fariseus, porque eles não acreditavam, eles não queriam acreditar que ele tinha nascido cego e agora estava enxergando. Eles não queriam acreditar também que um homem pecador faria tal coisa. Porque lembra, se alguém fizesse alguma coisa assim, num sábado era um pecador. E aí eles falaram assim: mas como? E o rapaz falou assim: mas eu já falei. E eles não acreditavam. Então o que eles fizeram? Chamaram os pais dele. E quando eles apareceram, falaram assim: esse não é o seu filho? Não é o filho que vocês falaram que nasceu cego? Como então agora ele pode ver? E os pais dele responderam assim: sim, esse é o nosso filho, ele nasceu cego, mas como ele está enxergando agora, não sei. E como ou quem fez, nós não sabemos. Ele já tem idade. Pergunta para ele mesmo vai responder. Eles falaram isso porque os fariseus, eles tinham resolvido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então os pais responderam daquele jeito porque eles tinham medo dos judeus. E aí eles então falaram: ele já tem idade, ele vai responder por ele mesmo. Então perguntaram de novo para esse homem, né, o homem que começou a enxergar. Falaram assim: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. E aí, o homem que voltou a enxergar, ele respondeu assim para os fariseus: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Pois tornaram a falar com ele. Como que ele fez? Como que ele fez você enxergar? Ele falou assim: eu já disse, vocês não estão me ouvindo. Por que vocês querem escutar isso de novo? Acaso vocês querem ser discípulo dele? Por que ele falou isso? Eles ficaram muito bravos, muito bravos. Eles falaram assim: discípulo dele? Se você quer ser, você seja. Mas nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos muito bem que Deus falou com Moisés. E ele, nós não sabemos de onde ele é. E aí o homem respondeu assim: nisso está a maravilha. Vocês não sabem de onde ele é. E contudo,
ele abriu os meus olhos. Nós sabemos que Deus não escuta a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade dele, ele ouve essa pessoa. E desde o início do mundo nunca se ouviu que alguém fez a outra pessoa, um cego, enxergar. Se ele não fosse de Deus, ele não poderia fazer essas coisas. Eles continuaram muito bravos depois que ele falou isso. Ele falou assim, os fariseus, você que é nascido todo em pecado, você quer nos ensinar? Ponham ele para fora. E expulsaram ele. Jesus, sabendo que ele tinha sido expulso da sinagoga, foi até ele, até aquele homem que ele curou da cegueira, e falou assim, você acredita no Filho de Deus? E ele falou assim, quem que ele é, Senhor, para que eu creia nele? E aí ele falou assim, você já o tem visto, sou eu que estou falando com você agora. E ele falou assim, Senhor, eu acredito, eu creio, Senhor. E o adorou. Ai, crianças, que história linda essa. Ele, quando ele foi lavar tirar o lodo dos olhos lá no tanque de Siloé, ele não tinha mais visto Jesus. Mas quando ele encontra Jesus de novo, olha que privilégio, ele pôde enxergar o Senhor Jesus. Que lindo! Sabe, uma pessoa que não enxergava, não tinha enxergado nem antes o rosto do pai e da mãe. E ele pôde ver o Salvador. Ele só conseguiu enxergar porque ele acreditou. E ele acreditou, a gente tem certeza disso, porque ele se levantou e ele foi para o tanque de Siloé. Ele obedeceu, ele fez do jeitinho que Jesus mandou. Então, ele só pôde enxergar porque ele creu. Ao contrário dos fariseus que se recusaram a acreditar. Eles até chamaram Jesus de pecador, e isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E já o homem, ele acreditou. Crianças, quando Jesus passou encontrou com o homem que antes era cego, Jesus transformou a vida dele. E Jesus também quer transformar a sua vida e a minha. Aquele homem, ele era um cego de não poder enxergar. Mas nós não podemos enxergar a Deus. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender dele, a gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que conhecer mais a Deus. E conhecendo, a gente entende que Jesus Cristo, ele um dia morreu naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Aquilo que nos afasta de Deus é o nosso pecado. E Jesus já pagou. Você entende que você é um pecador? Você entende que você precisa se arrepender dos seus pecados e pedir perdão? Aceitar Jesus como seu Salvador? Porque Jesus não só morreu na cruz, ele também ressuscitou. Ele ressuscitou para que a gente tenha vida eterna. Mas nós só vamos ter vida eterna se a gente acreditar, se a gente confiar, que nem esse cego acreditou. A gente tem que depositar toda a nossa confiança em Jesus Cristo. Você já fez essa decisão? Se você ainda não fez essa decisão, você precisa conversar com seu papai, com sua mamãe. Às vezes, com o pastor ou com o diácono da igreja, você precisa conversar talvez com o professor da escola dominical ou com o professor do cultinho,
Mas você precisa tirar sua dúvida, você precisa conversar sobre isso e ter certeza que você está crendo no Filho de Deus, que nem aquele cego fez. E se você já fez essa decisão, a minha pergunta é: você está deixando Jesus fazer um milagre na tua vida? Quando Jesus passou na vida desse cego, ele fez um milagre na vida dele. E ele quer fazer um milagre na tua vida e na minha também. Você tem lido a Bíblia? Você tem aprendido do Senhor? Você tem aprendido para que você tenha mais fé em Deus? Para que a sua fé cresça? Então, a nossa historinha é essa. Se você ainda não seguiu um desses passos de ter fé ou de ter fé em Jesus como seu Salvador, converse com quem pode te ajudar. Não deixa isso passar. Você precisa acreditar em Jesus como seu Salvador, porque um dia, quando ele voltar, ele pode te levar. Amém? Deus abençoe. Até a próxima história.